Boa noite, vamos dar início ao estudo da série Espiritizar. Estamos abordando o primeiro capítulo, o início do primeiro capítulo do livro Terra, um mundo de regeneração em você. Lembrando sempre que nosso objetivo maior é estimular a leitura de todo o livro. Mas aqui nós procuramos separar alguns tópicos para efetuar alguns comentários, objetivando esse estímulo à leitura do livro. E vamos, como de hábito, iniciar com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Comentários às Cartas Universais e ao Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel. Separamos na carta de Tiago essa passagem. Em verdade, reverenciamos a providência divina. Depositamos em Cristo a nossa esperança. Admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplendente, mas não adianta. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos para introduzir o nosso estudo. Emmanuel, aproveitando essa passagem da carta de Tiago, ele nos diz, Tiago 3, versículo 17, ele nos diz que há muitos aspectos pertinentes ao nosso encontro com o Evangelho do Cristo que podem já estar bem delineados. A reverência à providência divina, a admiração nossa às virtudes estabelecidas pelo Evangelho, acreditarmos na força do bem, mas, acima de tudo, é imprescindível o nosso esforço de realização da esfera das boas obras, na caridade prática, naquilo que Emmanuel muitas vezes coloca como sendo a fé viva, as convicções que se consubstanciam no comportamento e na vida, nos atos de cada dia, sob nossa responsabilidade. Porque se isso não estiver acontecendo, não adianta. Não adianta acreditar em providência divina, nem na força do bem, nem na excelência das virtudes. É imprescindível esposarmos esses valores em atitudes e ações no dia a dia. Vamos então para o início do nosso estudo. O primeiro tópico que separamos, que é o início do primeiro capítulo desse livro, diz assim: no Evangelho de Mateus, capítulo 24, faz previsões acerca do final dos tempos, que muitos confundem com o fim do mundo. Chegaram a ele os seus discípulos, dizendo, chegaram a ele, a Jesus, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Esse texto é a parte literal do início do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E a partir dele se delineiam
uma série de previsões colocadas pelo Cristo como sendo assinaladoras desse período de transição planetária em que nos encontramos. Hoje nós iremos iniciar os comentários desse capítulo 24, que ainda prosseguirá nos nossos próximos encontros. Aqueles que não tiverem assistido o estudo anterior se encontra em nosso canal no YouTube. Mas vamos para os comentários dessa noite. Uma terra pacificada, prestes a se tornar mundo de regeneração. Como se percebe, não se destina à destruição. Não se trata, pois... Desculpem, pulamos aqui um slide. Vamos voltar. É esse mesmo. Se Jesus diz que os mansos... Desculpem. É esse aqui mesmo. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, faz previsões acerca do final dos tempos. Foi esse que nós lemos. Vamos agora ao início dos comentários. Se Jesus diz que os mansos herderão a terra, a sua destruição é, portanto, inadmissível perante as leis divinas, regidas pelo amor, justiça e caridade, que formam a lei maior, que gera todas as demais. Então, dentre as promessas definidas pelo Cristo, inclusive nas bem-aventuranças, que faz parte do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, é dito que os mansos herderão a terra. E é lógico que daí pode-se deduzir que a terra não será destruída. Portanto, é inadmissível perante as leis divinas, cuja base é o amor, a justiça, a caridade, que forma a lei maior que gera todas as demais. O objetivo que vai se desenvolvendo nesse nosso estudo é justamente tirar o peso de temor, de medo que existe referente a uma guerra mundial que viesse tornar inviável a vida no planeta Terra. Na verdade, as profecias a respeito disso contidas tanto nesse capítulo do Evangelho de Mateus quanto no livro Apocalipse estão consubstanciadas numa simbologia, e é necessário um entendimento espiritual do texto para, de fato, percebermos a forma positiva de enfrentarmos esse período de transição planetária em que nos encontramos. E que, para muitas pessoas, tem gerado um quadro de ansiedade, de medo, principalmente nesses últimos anos, com o surgimento da pandemia e agora as questões da guerra entre israelitas e palestinos. Mas é preciso fixarmos bem o conteúdo da revelação espírita para que passemos por essa fase difícil de transição na Terra, mas que pode e deve ser encarada pelo cristão, e sobretudo pelo cristão espírita, de uma forma equilibrada e pacificada. Então, os mansos herderão a terra. A terra não será destruída. As bases das leis divinas é o amor, a justiça e a caridade. Prossigamos.
uma terra pacificada, prestes a se tornar mundo de regeneração. Como se percebe, não se destina à destruição. Não se trata, pois, do fim do planeta, mas sim de uma etapa evolutiva. Então, é isso que tem acontecido e impactado a nós nesses dias, pela falta de compreensão espiritual dessa fase do planeta Terra. Mas essa compreensão nos é dada pela revelação espírita, e de modo a podermos aproveitar esta época para, de fato, positivamente, despertarmos mais para a realidade espiritual da vida, para a vivência do bem e da caridade de uma forma mais intensiva, utilizando dos dados trazidos por nós, desde o Evangelho do Cristo, a revelação espírita nos dias atuais, o embasamento, o alicerce firme para um trabalho profundo de despertamento espiritual, sobretudo pelos impactos que esse período tem causado para toda a humanidade. Mas continuemos. Mateus 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é preciso que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Então, esse capítulo 24 de Mateus, ele é bem é cheio de detalhes a respeito dessas previsões, que nós estamos começando hoje a essa análise à luz da doutrina espírita. Então, Jesus aí já dizia para que, nesse período, não nos assustássemos, porque era necessário esse período. É uma consequência daquilo que o Mestre havia dito em outras passagens, quando assinalou de que é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vierem. A guerra é um desses escândalos maiores. Face questões atinentes ao mundo de provas e expiações, que é a Terra, surgem dentro do processo de renovação da humanidade as guerras. Mas é preciso ter a justa consciência do que o Evangelho diz. Que ai daqueles que são os provocadores, os incentivadores disso aí. Vamos ver agora o comentário seguinte a esse texto. Hoje, em pleno século XXI, não há um dia sequer sem rumores de guerra em várias partes do planeta, sem contar as várias batalhas em andamento, civis ou militares. Contudo, Jesus diz para não nos assustarmos, porque ainda não é o fim. Então, de fato, é praticamente cada dia que se ouve rumores e questões atinentes a guerras, a batalhas. Mas levando em conta a importância da orientação de Jesus, não devemos nos assustar.
E entendamos aqui, porque ainda não é o fim. Não é o fim do planeta. Jesus se refere aqui ao fim dessa característica de mundo de provas e expiações que servirão de base para o mundo de regeneração que vem adiante. Então, aqui não se trata, como foi dito no início do estudo, de fim do mundo, não, fim desse estado de coisas, desse nível de iniquidades e de aberrações que as criaturas humanas têm fomentado. Agora, Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, aqui, continuando o prognóstico que o mestre efetivou, abrange agora várias evidências em conjunto. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Vamos ver o comentário do livro. Doenças que a humanidade tinha praticamente debelado, como a tuberculose, a hanseníase, a lepra tão temida na época de Jesus, retornam com força total, principalmente em países mais pobres. Enfermidades como a AIDS e males emocionais, como a depressão, que é considerada uma pandemia também. Então, isso, no presente século em que nos encontramos, tem atingido um nível bastante evidenciador do cumprimento dessa profecia de Jesus. Então, mesmo doenças epidêmicas que haviam sido debeladas, voltam a ter a tendência de retorno e com força total, fora doenças novas, né? Passamos recentemente pela pandemia do coronavírus, que atingiu o mundo inteiro e que deixou uma quantidade absurda de mortes. E agora essas guerras, né? Como a guerra da Rússia contra a Ucrânia e agora de Israel e a Palestina. É preciso tudo isso ser considerado como fatores impulsionadores para o despertar espiritual nosso. Era para essa pandemia, que a princípio provocou, inclusive, um movimento de solidariedade, de fraternidade entre vários países. Uma equipe grande de médicos de Cuba foram ajudar a Itália e outros países europeus. Houve uma união de propósitos em termos humanitários, mas, infelizmente, mal a pandemia estava para terminar, surgiu a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E realmente é um fato que vem abrir os nossos olhos sobre o aproveitamento positivo que devemos ter e sustentar perante essas situações tão frágeis e transitórias que a humanidade toda tem vivido.
Tudo isso aí visa a que o homem acorde para os valores espirituais da vida. Acorde de uma forma permanente. Não é só no momento, como foi no início da pandemia do coronavírus, mas é acordar de forma permanente. Terremotos têm aumentado em número e intensidade, como vários cientistas têm divulgado. Em 2010, houve vários deles, sendo os dois maiores no Haiti e no Chile. Já em 2011, no Japão, houveram terremotos e depois foi seguido de um tsunami. Então, esses fenômenos que aconteceram de uma forma muito caracterizadora da realização da profecia de Mateus, né? Colocada no Evangelho de Mateus pelo Cristo. É preciso percebermos que essas situações elas têm uma diretriz única. É a diretriz de percebermos a vida na Terra como o apóstolo Paulo já havia dito. Perceber como estando nós, tal como forasteiros, de passagem por um país que não é o nosso, buscando uma identificação maior, a do Espírito eterno, a dos valores espirituais que deve merecer mais do que nunca a nossa completa atenção. Pode parecer que tudo isso esteja acontecendo de forma fortuita, mas não está. Jesus previu. A terra está sendo preparada também, fisicamente, para a era de regeneração. Então, essas situações agravantes provocadas pelas chamadas placas tectônicas e que fomentam desde os terremotos aos tsunamis, é também um trabalho de arrumação do planeta, em termos físicos, para o período de regeneração. Agora ainda enfrentamos todas essas adversidades que são pertinentes ao mundo primitivo, ao mundo de provas e expiações. Mas isso é um período que vai passar. Os acontecimentos físicos planejados fazem parte destes ajustes e das preparações do mundo de regeneração, o qual não contará mais com terremotos, furacões, tornados, inundações e outras catástrofes naturais próprias de um mundo primitivo ou de provas e expiações. Então, essas ocorrências, elas não estão se dando de maneira nenhuma por acaso, elas fazem parte de um planejamento para ajustes e preparação do mundo de regeneração. Mas é imprescindível que tenhamos convicções alicerçadas no entendimento das leis divinas, que objetivam o progresso, a evolução, a felicidade de toda a humanidade,
É exatamente isso que precisa estar sendo bem trabalhado em nós para bloquearmos vias de acesso a temores perversos, a abertura para ansiedade, para síndromes de pânico e outras, como tem acontecido com muitas pessoas, por desconhecerem as bases da revelação espírita sobre os objetivos da vida humana no planeta Terra. Então, esse foi o último tópico que separamos para os comentários dessa noite. E lembramos que depois esse estudo estará disponibilizado em nosso canal no YouTube. Agradecemos àqueles que nos tenham acompanhado. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa noite a todos. Até o próximo estudo.